Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, da sua vida pela verdade. No vídeo de hoje nós vamos ver saudações finais do apóstolo Paulo aos irmãos colossenses. Ele elogia muito os irmãos que estão na batalha de pregação do Evangelho. Saúdo a todos e encerra a carta para os Colossenses. Início também da carta de Filemon e encerramento da carta de Filemon. Tudo isso nós vamos ver agora no nosso estudo dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, nós vimos o apóstolo Paulo advertir, ou, como nós dizemos, abrir os olhos de certos grupos de pessoas que fazem parte da Igreja do Senhor. Ele disse que vocês, maridos, amem as vossas mulheres, e vocês, mulheres, obedeçam os vossos maridos. Vocês, filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso agrada a Deus. E vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, porque isso não é aprovado por Deus. Vocês, patrões e empresários, que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador, fazei o que for de justiça e correto perante a lei com seus empregados, sabendo que o Senhor dos seus empregados é o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Senhor de vocês também. Todos vocês que estão aí na cidade de Colossos e formam a Igreja do Senhor, perseverem em oração, com muitos agradecimentos a Deus, e orem também por nós, para que mesmo eu aqui preso na cidade de Roma, Deus conceda que a porta da palavra dele seja aberta e tenhamos oportunidade de falar do Evangelho, o mesmo Evangelho que foi a causa da minha prisão, mas que de maneira nenhuma deixarei de falar dele. Orem para que eu fale desse Evangelho da maneira que convém, ou tenha que realmente falar dele. Tenho muita sabedoria, irmãos, como Jesus Cristo ensinou na frente das pessoas que ainda não fazem parte da igreja, e controlem bem o tempo sobre o que devemos fazer, porque os dias atuais, irmãos, são muito ruins. Com sabedoria do Espírito Santo, irmãos, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, que tenha gosto, ou seja, com palavra sempre simples, direta, sincera e numa linguagem que quem escutar o Evangelho entenda o que você está querendo falar ou ensinar. Então acabe com essas gritarias de pregações quando está pregando, e aquela correria toda pregando para mostrar aos outros que está sendo um grande pregador. Pare com isso, expliquem direitinho o Evangelho, para que aqueles que estão ouvindo possam entender e queiram escutar mais do que falar. Queiram escutar mais do que falar. Assim como sabedoria, você tem que saber responder a cada um que lhe perguntar algo a respeito de Jesus Cristo e da sua fé em Deus. Estou enviando Tíquico, amado e fiel ministro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que ele conte a vocês como eu estou aqui, e para que ele também traga notícias a mim de como vocês estão, irmãos aí da cidade de Colossos. Estou enviando Tíquico, amado e fiel ministro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que ele conte a vocês como eu estou aqui, e para que também ele me traga notícias de como vocês estão, meus amados irmãos, na cidade de Colossos. Onésimo, nosso amado irmão, também irá com Tíquico, e ele já é de vocês, e falará realmente o que se passa por aqui. Aristarco, nosso amado irmão, também está preso comigo. Ele manda a saudação a todos vocês, e Marco, o sobrinho de Barnabé, que fez as primeiras viagens missionárias conosco, também irá. E a respeito dele, vocês já receberam mandamentos. Recebei ele quando chegar aí na cidade de Colossos. Vai também o nosso irmão Jesus, que todos chamam de o Justo, os quais são da circuncisão, ou seja, eles são judeus natos, de sangue. São estes os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido uma consolação tê-los comigo. Mandem a paz do Senhor a Epáfras, que é dos vossos, e que muito ora por nós, para nos mantermos firmes e perfeitos, consumando em tudo a vontade de Deus e não a nossa. Pois eu digo que eles, irmãos, que ele, Epáfras, tem grande zelo por vós de Colossos,
e também pelos irmãos da cidade de Laodiceia, e também pelos irmãos da cidade de Hierápolis. Mandem a saudação a Lucas, o evangelista e médico amado, também ao irmão Demas. Saúdem por nós a todos os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E quanto a esta carta, depois que for lida para todos vocês aí, deve ser enviada para a cidade dos Laodicenses para ser lida para os irmãos que formam a igreja lá. E a carta que mandei para Laodiceia, tragam e leiam para vocês aí em Colossos. E mandem uma mensagem minha especial ao amado Arquipo, dizendo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação a todos vocês, irmãos, da minha mão, eu, apóstolo Paulo. Lembre-se das minhas prisões. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, irmãos. Amém. Isso aí é o final, irmãos, da carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 1 até o 18. E encerra aí a carta dos irmãos, a carta do apóstolo Paulo ali da prisão para os irmãos da cidade de Colossenses. Assim que Paulo termina, ele começa logo a escrever. Quando ele terminou essa carta dos irmãos de Colossenses, que formavam a igreja que morava na cidade de Colossos, a mesma carta que acabamos de estudar agora, ele juntou a carta que escreveu para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso, que nós já estudamos, e enviou as duas juntas pelo irmão Tíquico, que estava junto com alguns outros irmãos. E agora Paulo inicia uma carta particular para um irmão da igreja que se chamava Filemon. Essa carta é conhecida como Carta de Filemon. E essa é a carta que vamos estudar a partir de agora. Esta é a carta que nós vamos estudar a partir de agora, a Carta de Filemon. E quem leva essa carta, irmãos, é o irmão e novo convertido chamado Onésimo, que Paulo, na sua estadia ali na prisão, conheceu ele, falou do evangelho e ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. E agora que ele recebeu a libertação, esse Onésimo agora foi liberto antes de Paulo, ele irá voltar para o seu antigo senhor, de quem ele era escravo, e havia dado muito prejuízo pela sua fuga. Agora ele iria consertar as coisas com esse antigo senhor, que é exatamente Filemon, um antigo amigo de Paulo, e que também servia ao Senhor Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, e agora seguidor de Jesus Cristo. Por isso que o próprio Onésimo leva esta carta de Paulo, que Paulo escreve para Filemon. Onésimo tinha fugido de Filemon tempos atrás, e agora que Filemon tinha se convertido para Jesus Cristo, e Onésimo também, Paulo então envia a carta por ele para Filemon, mas que serve para a igreja em geral, nas cidades de Éfeso e Colossos. Filemon é a carta que vamos estudar agora, irmão. E como ela é muito pequena, resolvi estudar ela logo hoje também, junto com o finalzinho da carta de Colossos. Na carta, Paulo começa assim: eu, apóstolo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, que está junto comigo, mando esta carta ao amado irmão Filemon, nosso cooperador. Também mando saudações a Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está se reunindo em sua casa. Graça a todos vocês e muita paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus cada vez que me lembro de ti, meu irmão Filemon, nas minhas orações, ouvindo falar do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e também para com todos os irmãos ao teu redor, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em ti, por Cristo Jesus, porque temos a grande satisfação e alegria e consolação do teu amor, porque por causa de ti, Filemon, a fome dos irmãos foram saciada. Por isso, ainda que eu tenha grande confiança em Jesus Cristo para receber o que convém, todavia, eu te peço, irmão, isso não como quem ordena, mas eu te peço isso por amor, sendo eu, como sempre fui, Paulo, o velho amigo, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então te peço com muito carinho pelo meu filho Onésimo, que antes de fugir, ser preso, era o teu escravo. Não que Onésimo seja meu filho biológico, mas foi na prisão que encontrei ele, preguei o evangelho do Senhor Jesus Cristo e ele se converteu para o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu o considero como meu filho na fé, porque fui eu que dei a ele os primeiros ensinamentos a respeito do evangelho, e eu vi crescer na fé com nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo na prisão. Por isso considero ele como meu filho na fé.
Onésimo me contou tudo, Filemão, sobre você. Então agora que ele foi solto da prisão, estou enviando ele de volta para você. E sei que em outros tempos ele foi muito inútil para ti, Filemão. Mas agora não, ele te será muito útil na pregação do Evangelho. Não só para mim, mas também para ti, Filemão. Justamente agora que ele está livre da prisão e salvo por Jesus Cristo. E tudo aquilo que no passado ele te deve, coloca na minha conta. Isso mesmo, meu irmão. Filemão, tudo aquilo que no passado Onésimo ficou te devendo, coloca na minha conta e recebe ele, Filemão, sem dívida nenhuma, como se estivesse recebendo a mim. Sabe, Filemão, até que eu queria ficar com ele aqui, para que através da dívida que ele tem contigo, e que agora ela é minha, que eu estou assumindo, assim ele deve a mim agora, e que através dessa dívida Onésimo ficasse me servindo aqui, nas prisões, por defender o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu não quis fazer nada sem a tua aprovação, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntariamente, porque pode até ser que tu tenhas perdido ele há muito tempo atrás, para que agora, já um servo de Deus, Onésimo retornasse para você, Filemão, para sempre. E não mais como um escravo, é claro, mas ainda mais do que escravo, como um irmão amado na fé em Jesus Cristo, amado particularmente de mim, Paulo. Imagine só, se não é de ti, muito mais que ele seja amado, tanto na carne como no Senhor Jesus Cristo. Assim, dessa maneira, se tu me tem como companheiro, recebe ele com alegria. E se Onésimo te fez algum prejuízo, ou te deve mais alguma coisa, eu já te disse, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi esta carta e pagarei com toda certeza as despesas para que não digam que eu, Paulo, estou devendo a ti, meu irmão. Sim, meu irmão, eu me alegrarei no Senhor Jesus Cristo por causa de ti. Então faça com que esta alegria aconteça, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, estou escrevendo para ti, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás muito mais do que aquilo que estou pedindo. Aproveita a ocasião e me prepara uma pousada, pois espero que pelas vossas orações vou ser liberto logo aqui da prisão em Roma e chegarei até aí para com vocês. Manda a saudação do Senhor Jesus Cristo a Epáfras, vosso líder local e meu companheiro da prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são meus cooperadores. A graça e favor imerecido de nosso Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, Filemão. Amém. Carta de Filemão, capítulo 1, versículos 1 até o 25. Final da carta de Filemão. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus aplique em nossos corações esses ensinamentos, que possamos seguir o Evangelho, mas segui-lo por amor, mesmo fraco, mesmo sem ter muitas forças, mesmo sem ser grande pregador, mesmo sem ser grande pessoas do ministério, não importa, irmão. O que importa é sua responsabilidade com Deus. O que importa é você se vigiar, você se autoanalisar, saber se está nos evangelhos de Jesus Cristo. O problema não é você pecar, isso aí todo mundo pode acontecer. O problema é qual a sua atitude diante disso. O problema é se você é sincero diante de Deus. Esqueça as falhas, esqueça ser grande, esqueça riquezas, esqueça tudo nessa vida. Apenas seja sincero com Deus. Tente consertar as coisas com Ele e tudo dará certo no final. Então, que a graça do nosso Deus esteja conosco, nos ajudando, e que o Espírito Santo tenha forças dentro de nós para fazermos a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo.